Existe uma forma de sofrimento que muitas pessoas passam anos chamando de amor. Elas dizem: "Eu sou intensa demais." Mas quando você olha com mais cuidado, você percebe que muitas vezes é medo. Medo de perder, de ser esquecida, de não encontrar outra pessoa e ficar sozinha, medo de descobrir que aquela relação não era tudo aquilo que a pessoa imaginava. E é por causa desse medo que muitas pessoas começam pouco a pouco a fazer uma coisa que parece amor, mas que na verdade é uma forma silenciosa de abandono de si mesmas. Elas se adaptam demais, esperam demais, perdoam demais, explicam demais. Tentam compreender o outro o tempo inteiro. Tentam descobrir o que o outro está pensando, tentam mudar o comportamento do outro, tentam ser mais bonitas, ficar mais interessantes, mais disponíveis, serem mais compreensivas e principalmente tentam fazer com que o outro não vá embora. Só que existe uma verdade difícil de aceitar aí. Você pode fazer tudo certo e ainda assim alguém pode escolher não ficar. E talvez uma das maiores experiências da maturidade emocional seja aprender a suportar essa possibilidade sem se destruir. É sobre isso que eu quero conversar hoje com você, sobre o desapego. Mas não aquele desapego superficial que aparece nas redes sociais, como se desapegar significasse fingir que não se importa. Não é sobre isso. Desapego não é frieza, indiferença, não é ficar fazendo joguinhos, não é demorar para responder uma mensagem só para provocar o outro, não é fingir que você não se importa e muito menos é desistir de amar. Desapego é algo muito mais profundo. É conseguir amar alguém sem transformar essa pessoa na condição para você ficar bem. É conseguir estar na relação sem precisar dela para se sentir alguém. É conseguir dizer: eu quero você, mas eu não preciso me fundir a você. Eu posso ser eu e você ser você. E essa diferença muda tudo. Porque existe uma pergunta que eu gostaria que você se fizesse. Será que você é aquela pessoa que, quando está numa relação, faz de tudo pelo outro e sempre percebe que recebe menos do que merece? Porque talvez o seu maior problema não seja que alguém vá embora. Talvez o seu maior problema seja aquilo que você está fazendo consigo mesmo, tentando impedir a todo custo que essa pessoa não se vá. Eu vejo isso muitas vezes no processo terapêutico. A pessoa chega dizendo: eu não consigo esquecer o fulano, eu não consigo me desapegar, eu penso nele o dia todo. Eu sei que essa relação não me faz bem, mas mesmo assim eu não consigo sair. É que quando existe um vínculo emocional importante, você não aperta simplesmente um botão e apaga a pessoa. O que precisa ser trabalhado é aquilo que esse vínculo representa dentro de você. Porque muitas vezes você não está presa apenas à pessoa, você está presa à esperança, à expectativa, à fantasia de futuro, aquilo que você imaginou que vocês poderiam viver juntos. E aqui existe uma diferença muito importante. Você pode estar sofrendo não pela relação que existiu, mas pela relação que você gostaria que tivesse existido. E isso é muito doloroso. Percebe como, no fundo, é sobre você e não sobre a outra pessoa? Porque a realidade mostra uma coisa, mas a esperança continua fazendo com que você negocie suas ilusões. Ah, mas ele pode mudar. Ela pode perceber, talvez agora seja diferente, talvez ele mude, ela mude. Talvez se eu conversar de outro jeito, talvez se eu tiver mais paciência, talvez se eu parar de cobrar, ser menos exigente, menos chato, talvez se eu me afastar um pouco. E você passa meses, às vezes anos, tentando descobrir a combinação perfeita do comportamento que finalmente fará essa pessoa ficar na sua vida.
Só que existem questões muito mais adultas a serem olhadas. Quem essa pessoa está sendo hoje? Que tipo de relação ela sustenta, ela dá conta? Porque você pode estar idealizando o parceiro, projetando um ideal nessa pessoa que ela não dá conta de sustentar. E uma das formas mais sofisticadas de apego é se relacionar com o potencial de alguém e não com quem ela é de verdade. Você olha para uma pessoa que é emocionalmente indisponível e pensa: mas eu sei que existe um lado maravilhoso nela. Só que ela pode estar presa em padrões familiares que você até então desconhece. Você, com suas projeções, seu tirocínio relutante, passa a criar esperança e expectativas, ignorando totalmente percepções relevantes quando se trata de relacionamento. Mas relacionamento não é construído só com um lado maravilhoso do que aparece da pessoa. Relacionamento é construído com aquilo que a pessoa consegue sustentar na vida real, no dia a dia. Porque chega uma fase da vida em que continuar tentando transformar uma relação ruim em uma relação boa começa a custar caro demais. Custa seu tempo, sua energia, sua autoestima e às vezes até a sua saúde emocional. Principalmente, custa a relação que você deveria ter consigo mesmo. Eu quero que você entenda uma coisa: desapego não começa quando você deixa o outro. Desapego começa quando você para de se abandonar para caber no mundo do outro. Essa, para mim, é uma das partes mais importantes desse assunto. Porque algumas pessoas me dizem assim: eu tenho dificuldade para me desapegar, eu gosto muito de me relacionar. Mas quando eu observo a história, eu vou mais fundo, eu percebo que antes de entrar na relação, elas não tinham um relacionamento saudável consigo mesmas. E quando entram, já entram deixando de fazer as coisas que gostavam. Elas param de encontrar amigos e amigas, elas param de cuidar dos próprios objetivos e sonhos, elas começam a organizar a vida inteira em função do relacionamento e do outro. A agenda passou a depender do outro, o humor passou a depender do outro, a autoestima passou a depender do outro. Se o outro está bem, eu também estou. Se o outro está distante, eu me sinto em crise, ansiosa. Se ele responde carinhosamente, respira aliviada. Mas se ele demora para responder uma mensagem, já começa a imaginar mil coisas. Isso está longe de ser amor. Isso é entregar ao outro o controle sobre o seu estado emocional. E é muito provável que toda essa dinâmica começou lá na infância. E quando você faz isso, entregando as suas emoções, o seu poder pessoal nas mãos do outro, você se sente pisando em ovos. E qualquer mudança no comportamento da outra pessoa parece uma ameaça à sua própria existência. Só que existe uma coisa que eu quero que você perceba. Enquanto você está tentando descobrir o que o outro sente, focando toda a sua vida no outro, fora de você, você está perdendo seu tempo e sua energia vital, deixando de se conhecer, de se observar, de questionar como você se sente. Enquanto você tenta descobrir se a pessoa ainda quer estar com você, o quanto essa pessoa te ama, quanto ela te deseja, você poderia mudar esse jogo e se perguntar: se essa pessoa te merece? Se ela está à altura de quem você está se tornando? Se ela está disponível para construir a relação junto com você? Essa pergunta muda completamente a questão, porque você deixa de ser aquela pessoa que está esperando ser escolhida. Você passa a ocupar o lugar de quem sabe escolher e que se colocou em primeiro lugar. E isso que é maturidade, porque nós fomos ensinados muitas vezes a olhar para o amor como conquista, como mérito, como se o grande objetivo de vida fosse conseguir que alguém nos escolhesse. E assim algumas pessoas passam a vida inteira tentando provar que são boas o suficiente para serem escolhidas.
Mas eu quero te dizer uma coisa que talvez seja desconfortável. Você não precisa convencer ninguém a perceber o seu valor. E por mais que você faça tudo pela pessoa, não significa que você será sempre respeitada, amada e nunca trocada. Significa apenas que o seu valor não pode ser medido pela permanência do outro na sua vida. Porque pessoas vão embora, relacionamentos terminam. Algumas pessoas podem mudar de ideia de uma hora para outra. E isso pode trazer dor, decepção. Amar alguém que não pode ou não quer construir a mesma coisa que a gente faz parte da vida. O maior sofrimento é quando você transforma essa experiência em uma sentença sobre quem você é. Ah, ele não me escolheu, então eu não sou atraente, eu não sou bonita, não sou boa o suficiente. Ah, ele foi embora, então ninguém mais vai me querer. Ela preferiu outra pessoa, então eu vou acabar morrendo sozinho. Pensar assim é abrir mão da sua própria vida, é entregar o seu poder pessoal para o outro. A escolha do outro não é um diagnóstico sobre o seu valor. Pare com isso. É uma escolha da pessoa e você não tem controle sobre isso. É vida que segue. E aqui também entra uma das maiores dificuldades do desapego. Aceitar que existem coisas que você não controla. Você não controla o que alguém sente, você não controla o que o outro pensa, você não controla a maturidade emocional do outro. Você não muda a capacidade de alguém de amar. Você não consegue controlar o quanto o outro vai ser fiel a você. Você não controla quem vai permanecer na sua vida. Você controla em uma certa medida o que você faz diante disso. E essa diferença pode parecer pequena, mas é o suficiente. Porque enquanto você tenta controlar aquilo que pertence ao outro, você se perde de si. Você perde sua energia que poderia estar usando para cuidar daquilo que pertence a você. Os seus limites, as suas escolhas, a sua postura, a sua dignidade, o seu próprio caminho. E muitas vezes é exatamente isso que o desapego está tentando te ensinar. Não é sobre não precisar de ninguém. Pensar assim também pode ser uma defesa. O ser humano precisa de vínculo. Nós precisamos de relações. Nós precisamos de intimidade, de afeto, de troca, de parceria. O problema não é precisar de pessoas, o problema é depender das pessoas para conseguir existir emocionalmente. E isso serve para outras áreas da vida também, como familiar, amizades e até profissional. Existe uma diferença enorme entre eu quero estar com você porque você me faz bem e eu preciso que você esteja comigo para eu ficar bem. Na primeira frase existe escolha, na segunda existe dependência. E quando existe dependência, você começa a aceitar coisas que em outro estado emocional jamais aceitaria. Você começa a negociar seus próprios limites, e aí aparece uma pergunta que eu faço muitas vezes: por quanto tempo mais você está disposta a fugir de você para não perder essa relação? Porque às vezes você não está preservando uma relação, você está preservando o medo de ficar sem ela. E isso é muito diferente. Talvez você esteja tentando manter alguém que já está emocionalmente ausente, indisponível. Talvez esteja sustentando uma relação praticamente sozinha. Talvez esteja oferecendo compreensão para alguém que não oferece comprometimento e responsabilidade. Talvez esteja esperando reciprocidade de alguém que já mostrou repetidas vezes que não consegue entregá-la. Ele não consegue sustentar o que diz. E aí você chama de persistência aquilo que, na verdade, pode estar sendo dificuldade de aceitar e encarar a realidade. Não estou dizendo que você deve abandonar uma relação diante de qualquer dificuldade. Muito pelo contrário. Relacionamentos reais
Tem conflitos, tem fases difíceis, tem momentos de afastamento, tem necessidade de conversa, de negociação, de reconstrução. Desapego não significa fugir diante do primeiro problema, mas também não significa permanecer indefinidamente diante da ausência de reciprocidade. Porque uma coisa é atravessar uma crise junto, outra coisa é ser a única pessoa tentando salvar a relação. Uma relação precisa de duas pessoas dispostas a construí-la. E quando só uma pessoa está tentando, o que existe não é construção, é sustentação unilateral. E isso cansa, esgota. Agora eu quero tocar em uma questão ainda mais profunda, porque talvez você esteja pensando: mas eu sei de tudo isso, eu sei que eu deveria me afastar, eu sei que não está bom, então por que eu não consigo? Porque saber racionalmente não significa ter elaborado emocionalmente. E é aqui que entra o trabalho terapêutico. Às vezes você não está presa àquela pessoa, você está presa a um padrão. Esse tipo de relação desperta em você um lugar que já é conhecido, que já é familiar. Você sente que precisa salvar, que precisa provar, que precisa esperar, que precisa merecer, que precisa ser útil. E talvez você tenha aprendido muito cedo que amor vem acompanhado de muito esforço. Que para receber atenção você precisava fazer alguma coisa. Que precisava ser boazinha, precisava cuidar, precisava agradar, precisava suportar. Então, quando adulta, você começa a confundir intensidade com amor, porque a intensidade lhe é familiar. A espera você confunde com esperança, com otimismo. O esforço você chama de compromisso. E a dificuldade você enxerga como profundidade. Só que nem tudo que é intenso é profundo. Muitas vezes é a instabilidade dando as caras. E eu acho importante dizer isso porque existe uma romantização enorme daquilo que nos desorganiza emocionalmente. Aquela relação que tira o seu sono, que faz você pensar o dia inteiro, que provoca ciúme, que tem aproximação e afastamento, que faz você viver altos e baixos. E alguém pode dizer para você: isso é porque você está apaixonado, ou porque você ama muito. Só que não necessariamente. Na maioria das vezes é o seu sistema emocional reagindo à insegurança. Porque um relacionamento saudável não deveria exigir que você viva em estado permanente de vigilância para sentir que ele existe. Você não deveria precisar decifrar cada silêncio. Não deveria precisar testar o amor. Não deveria precisar provocar ciúme para saber se a pessoa se importa. Não deveria precisar desaparecer para ser procurada. Isso não é desapego, isso é jogo. Eu quero que você tenha muito cuidado com essa ideia de vou fazer de conta que não me importo, que eu não estou nem aí. Porque isso não é desapego, isso é estratégia. Estratégia para continuar presa. Só muda o método. Você vai de um extremo a outro e não resolve a raiz. Você finge que não liga, que não se importa, mas internamente você continua criando expectativas. E isso não é liberdade. É controle disfarçado de indiferença. Desapego verdadeiro é quando você consegue dizer: eu gostaria que desse certo, mas eu não vou me violentar emocionalmente para fazer dar certo. Eu vou soltar as expectativas, a esperança e encarar a realidade. E isso é muito diferente, porque você não precisa negar o que sente. Você pode querer, você pode sentir saudade, pode ficar triste, pode chorar, pode sentir raiva,
pode sentir medo, pode desejar que a história tivesse sido diferente. Mas o desapego não exige que você não sinta. Ele exige que você não entregue o comando da sua vida para aquilo que você sente. Você sente, mas escolhe não agir por impulso. Você sofre, mas continua vivendo. Você sente falta, mas não precisa voltar para aquilo que te fazia mal. Você ama, mas consegue impor limites. Você perde alguém, mas não perde a si mesma. E essa é uma das formas mais bonitas da liberdade emocional. Porque chega um momento em que você percebe: eu não preciso mais lutar para ser amada. E é aí que as coisas começam a mudar dentro de você. Você começa a olhar para a relação de outra maneira. Você não pergunta mais se a pessoa gosta de você. Você passa a se perguntar: eu estou inteira quando estou nessa relação? Essa pergunta é muito poderosa, porque existem relações em que você vai se tornando menor, mais insegura, mais desconfiada, mais controladora, carente, irritada, mais distante de quem você era. E muitas vezes o problema não é simplesmente quem está do seu lado, é quem você está se tornando para caber no mundo do outro. Isso é autorresponsabilidade, porque quando a gente se responsabiliza por si, a gente não se culpa. Culpa olha para trás e diz: eu fiz tudo errado. Responsabilidade olha para frente e pergunta: agora que eu estou percebendo isso, como eu posso fazer diferente? E pode ser que o seu desapego comece exatamente aí. Não quando você esquece a pessoa, esquece o passado e as experiências que viveu, mas quando você começa a voltar para a própria vida, voltar para os seus projetos e principalmente voltar para dentro de si. Porque uma das coisas que mais aprisiona é colocar toda a energia psíquica em uma pessoa. Pensar que alguém não gosta mais de você não transforma esse pensamento em um fato. Existe um espaço entre aquilo que você sente e aquilo que você faz. E é nesse espaço que começa a sua liberdade. Então, se você está vivendo um processo de desapego, eu quero que você pare de exigir de si mesma que esteja bem imediatamente. Não transforme o desapego em mais uma cobrança. Você não precisa acordar amanhã sem sentir nada. Você precisa começar a fazer escolhas diferentes hoje. Comece hoje. Hoje você não verifica, hoje você não manda aquela mensagem impulsiva, hoje você não procura uma informação que sabe que vai te machucar, hoje você não abandona um compromisso seu para atender alguém que nunca faz o mesmo por você. Hoje você não aceita uma migalha só porque está com fome emocional, carente. E amanhã você repete. É assim que você começa a recuperar a própria dignidade. Porque desapego não é um acontecimento, é uma postura interna que você constrói e ela se exterioriza. Com isso, depois de algum tempo, você vai olhar para trás e perceber uma coisa muito importante. Na verdade, você não perdeu ninguém. Você se libertou e recuperou a si mesmo. Aquilo que você chamava de perder alguém é, na verdade, o fim de uma versão antiga sua, que precisava morrer para sua nova versão, muito mais verdadeira, vir a existir. E isso pode doer, mas também pode abrir espaço. Espaço para uma relação mais madura, espaço para uma vida mais inteira, espaço para escolhas mais conscientes que antes você não conseguia fazer, espaço para perceber que você não precisa mais ser necessária, útil para ser amada. Você não precisa salvar ninguém, não precisa carregar ninguém nas costas. Não precisa carregar ninguém nas costas, não precisa convencer ninguém, não precisa ensinar alguém a te tratar bem. E não precisa passar a vida tentando provar que merece ser escolhida. Você pode simplesmente observar o que a pessoa faz, o que ela sustenta, como ela te trata,
quando a vida não está perfeita, se existe reciprocidade, e então escolher sem perder sua dignidade. Porque amor adulto não é a ausência de desafios, é a capacidade de duas pessoas se responsabilizarem pelo vínculo que estão construindo. E se isso não existe, o seu trabalho não é amar mais, é sim aceitar mais a realidade. Eu sei que isso pode parecer muito difícil, principalmente quando você passou muito tempo acreditando que insistir era prova de amor. E maturidade emocional é conseguir olhar para a realidade sem precisar transformá-la naquilo que você gostaria que ela fosse. Então eu quero terminar esse vídeo te fazendo algumas perguntas. Não precisa responder para mim, responda para você. O que você está tentando controlar que não está sob o seu controle? Onde você está aceitando menos do que merece por medo de ficar sozinha? Quem você está amando pelo potencial e não pela realidade, pelos fatos? E talvez a pergunta mais importante: em que momento, para não perder alguém, você começou a se perder de si mesmo? Se você encontrar essa resposta, vai encontrar o começo do seu desapego. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, porque isso ajuda o canal a crescer e ajuda também a chegar a outras pessoas que talvez estejam vivendo exatamente esse processo. E se você ainda não é inscrita, inscreva-se no canal. Aqui nós conversamos sobre relações, maturidade emocional, padrões familiares, autoestima e sobre aquilo que muitas vezes ninguém nos ensinou a olhar dentro de nós. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá!